Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira, dia 18 de novembro do ano 2025. 18 de novembro do ano 2025. Somos gratos ao Senhor, agradecemos a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade por cada um de nós nesta manhã. Nossa oração, nosso desejo, nosso pedido a Deus é que você tenha um dia abençoado, um dia cheio da graça do Senhor, na presença do Senhor, e que Deus venha guardá-los, protegê-los, livrá-los de toda sorte de males. Gratos ao Senhor por este novo dia de vida, gratos ao Senhor pelo descanso que Ele nos deu nesta noite. Nós estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Sou o pastor Juan Teixeira e temos uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações nesta manhã de terça-feira. E vamos já à palavra de Deus. Estamos falando de alianças. Estamos falando de uma aliança mortal. As alianças marcam nas nossas vidas um antes e um depois. As alianças vão marcar também as nossas gerações. Queiramos ou não queiramos, a aliança que nós fazer hoje, ela vai repercutir lá no futuro na nossa geração. E se tem uma coisa que nós encontramos na palavra de Deus, são alianças. Mas também encontramos na palavra de Deus que Satanás fez de tudo mesmo, para impedir que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, viesse então ao mundo. Queremos dar já os nossos bons dias a nossa irmã Richelle, aqui na cidade de Caciqui. Que Deus venha abençoar sua vida, seu esposo, seus filhos, que a graça de Deus esteja sobre essa família, assim como também sobre a família da nossa irmã Maria, também aqui na cidade de Caciqui. Que Deus venha abençoá-las, derramar da sua presença e da sua graça sobre cada uma destas famílias. Bem, nós começamos então a nossa programação e vamos à Bíblia. Vamos à palavra do Senhor nesta manhã. Estamos em 2 de Crônicas, capítulo número 18. 2 de Crônicas, capítulo número 18. Estamos falando de um homem, de um rei, chamado Josafá, filho do rei Asa. Um homem que fez o que era reto aos olhos de Deus. Porém, cometeu erro? Cometeu. Como todos nós cometemos erros, como todos nós equivocamos, como todos nós muitas vezes tomamos decisões apressadas, tomamos decisões alicerçadas nas nossas emoções. Não paramos para consultar ao Senhor, não oramos, não esperamos em Deus, nesse corre-corre da vida de todos os dias, e esquecemos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Queremos dar também já os nossos bons dias ao nosso irmão Vanderlei, lá na cidade de Pelotas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, meu irmão. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida nesta manhã. Que Deus venha abençoar sua vida, sua casa.
que Deus venha derramar da sua graça sobre vocês nesta manhã. E resulta que nós tomamos, sim, decisões que podem ser incertas, podem ser erradas. Tomamos ou formalizamos alianças com pessoas. Formalizamos alianças com Deus. E quando fazemos essa aliança com Deus, nós temos a certeza de que Deus não vai quebrar a sua aliança. Agora nós somos falhos. E quando fazemos uma aliança com outro homem, nós estamos correndo o risco de que essa aliança, de um momento a outro, ela possa ser quebrada, desfeita, que a traição possa alcançar as nossas vidas. Isto acontece, e acontece muito no nosso meio. Claro que sim, claro que acontece. O certo é que o rei Josafá vai fazer uma aliança. A palavra de Deus vai dizer que ele vai aparentar-se com o rei Acabe. Agora, como ele está aparentado com o rei Acabe, como ele tem uma aliança com o rei Acabe, o rei Acabe quer ir à guerra. Ele tem alguns problemas, tem alguns inconvenientes. O rei Acabe, rei de Israel. Josafá, rei de Judá, reino dividido. O rei Acabe vai buscar ali esta aliança e vai buscar o apoio de Josafá, do seu exército, dos seus homens, para uma batalha que ele tem que enfrentar. O rei Acabe já estava bastante debilitado, por ele ter abandonado ao Senhor. O rei Acabe casou com uma feiticeira, com uma bruxa, com quem fazemos aliança? Com aqueles que têm a nossa mesma fé? Com aqueles que acreditam no mesmo Deus? Ou nós aliamos a pessoas que não têm nem sequer temor a Deus no seu coração? Cuidado com quem vamos formalizar uma aliança. E ali vamos ver na palavra de Deus. Ele vai convidar ao rei Josafá para ir à guerra. A palavra de Deus vai nos dizer, foi onde paramos ontem. Então o rei de Israel vai convidar a Josafá para ir a guerrear contra Ramote de Gileade. Mas Josafá vai falar ao rei de Israel e vai pedir para ele que consulte a palavra do Senhor. Vani, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe poderosamente sua vida lá no Ceará. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida e que venha conceder os desejos do seu coração. Bênçãos de parte do Senhor. Ele vai pedir, Josafá vai pedir a Acabe para consultar ao Senhor. Veja a diferença de relacionamento com Deus. Veja a diferença quando você vai tomar uma decisão na vida. Agora, quando Josafá se aparentou com Acabe, a palavra de Deus não está dizendo de que ele tenha consultado ao Senhor para aparentar-se com Acabe. Vai sair um casamento ali entre as famílias, vão serem unidas por essa união. Agora, vamos então ver o que vai acontecer com Josafá.
ele vai então pedir para consultar a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Imagina, ele quis impressionar a Josafá. E vai trazer 400 profetas. Só que destes 400, não tinha um verdadeiro profeta. Está vendo como é a história? Não tinha um verdadeiro profeta. Eram aqueles profetas que profetizavam o que o rei queria ouvir. Não escapa muito dos nossos tempos. Hoje tem profetas que profetizam o que você deseja ouvir. O que você está buscando a confirmação de algo que muitas vezes nem sequer está agradando a Deus. Mas aí vem um profeta e lhe dão a palavra de confirmação como se fosse de Deus, mas não é de Deus. 400 profetas profetizaram de que Acabe poderia ir à guerra e que ele iria vencer. Porém, algo dentro do coração, do espírito de Josafá, estava dizendo para ele que não estava bem. Algo tinha ali que não estava bem, que não estava fechando. Por quê? Porque Josafá era um homem que caminhava com Deus, tinha comunhão com Deus, ele orava a Deus, ele guiava seus passos de acordo a que Deus estabelecia na vida dele. E essa comunhão, essa intimidade com Deus, ela nos abre os olhos. Essa intimidade com Deus, ela vem nos dar sabedoria. Essa intimidade com Deus vem nos dar, se queremos dizer assim, também inteligência. Catiele e Felício, bom dia, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Catiele e Felício, eles fazem um produto aqui muito bom que se chama churros. Não sei se lá por o Ceará tem, minha irmã Vani, mas aqui eles fazem os churros, que são recheados de doce de leite. Voltamos a Josafá então. Voltamos a Josafá. Josafá tinha algo dentro dele que estava dizendo que algo estava errado. Porque ele tinha comunhão com o Senhor. Então este homem vai dizer ao rei de Israel. Então o rei de Israel disse a Josafá. Disse, porém, Josafá: não é ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para que possamos consultar? Está demonstrando a insatisfação de Josafá, a dúvida de Josafá. Meu amado, quando existe dúvida na nossa vida, é porque não é de Deus. As coisas de Deus, quando vêm de parte do Senhor, elas vão se encaixando sozinhas. E nós temos paz no coração. Temos tranquilidade no nosso coração. Sabendo que aquelas coisas estão se encaixando de tal maneira que nós podemos perceber que é Deus agindo na nossa vida. Porque coisas que para nós pareceriam difíceis ou impossíveis, elas vão encaixando-se perfeitamente e vamos vendo a mão de Deus que vai abrindo portas, que vai nos abençoando.
e, sobretudo, temos paz, temos confiança em Deus. Agora, tinha algo no coração de Josafá que não deixava ele confiar naqueles 400 profetas. Tem outro profeta, por acaso, aqui em Israel? E que vai dizer o rei? O rei vai dizer o seguinte, veja como são as coisas. Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda é um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imla. E disse Josafá, não fale assim o rei. Ele nunca profetiza o que é bom. Agora, o que havia de bom na vida de Josafá? De Acabe. O que havia de bom na vida de Acabe? Cabe um homem perverso, um homem assassino, um homem dominado por uma mulher idólatra, fez com que toda a nação de Israel se prostituísse detrás de Baal, de Astarote e de diversos deuses de Jezabel, da sua nação. Ele fez isto. Levantou altares. Tinham mais de 800 profetas que eram sustentados pelo palácio. Se fosse nos nossos dias de hoje, diríamos, eram sustentados pelo dinheiro público do governo. Essa era a realidade de... Tem churro lá, Luciana. Eu aí, Catiele infeliz, ó, com chocolate e leite. Tá aí a receita. Vamos inovar. Então, amados, sustentavam a estes profetas de Baal, homens idólatras, homens malignos. Fomentavam a prostituição, porque tinha alguns deuses, deusas, que eram adoradas através de prostitutas, eram sacerdotisas prostitutas, onde ali acontecia todo tipo de orgia. Este era o panorama de Israel, baixo o reinado de Acabe. E ali estavam eles, então, agora, querendo uma orientação de Deus. Mas Micaías não fala nada de bom para mim. É isso que as pessoas querem. Pessoas correm detrás da revelação, mas querem revelação boa. Imagina se chegasse um profeta agora, aqui na minha frente, ou aí com você, e começa a falar sobre arrependimento, começasse a falar sobre o pecado, começasse a falar sobre voltar para o Senhor, começasse a falar sobre voltar para a senda antiga. Não iríamos gostar. Mas se chega outro profeta e diz que tudo hoje irá correr bem, e oramos para que isso seja realidade, mas que você vai prosperar, que vai ter dinheiro, que vai ter carro, que vai ter apartamento, que vai poder passar uma temporada na praia, vai agradar, porque vai falar aquilo que você desejava ouvir. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse, traze aqui depressa a Micaías, filho de Imla. E lá foram buscar ele. Lá foram buscar ao profeta. E nós vamos chegar ao versículo número 18, ou 17. Então o rei de Israel disse a Josafá, por quê? Aqui está, vamos uns versículos mais acima. Versículo número 13. Micaías está na presença de Acabe. Porém Micaías disse, vive o Senhor, que o meu Deus me disse, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, ele lhe disse a Micaías,
Iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse, subi e triunfarás, e eles serão dados em vossa mão. E o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor. Curioso, não é? Curioso porque Acabe sabia quando Micaías falava a verdade, mas não dava ouvidos à verdade. Curioso, não é? Quando ouvimos a verdade, mas não aguardamos em nosso coração. Curioso quando conhecemos a verdade e servimos a mentira. Tem coisas curiosas na vida dos homens. Coisas curiosas na vida dos homens. Imagina isto. Imagina que estamos fazendo um ponte aqui entre empresários de churro. Imagina o que este homem vem falar a Acabe. Acabe vai saber que Micaías está mentindo. Porque ele sabe que os profetas que ele sustentava tinham mentido para ele. Pois aqueles profetas eram manipulados, eram influenciados para falar sempre bem a favor do rei. E agora ali está Micaías. E agora Micaías vai trazer a mensagem. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse, versículo número 16, aí vai falar Micaías. Então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei agora sim vai dizer a Josafá, não te disse que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais, ouvi pois a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás, prevalecerás, sai e faz assim. E eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas e falou o mal a teu respeito. Deus permitiu que o espírito de mentira tomasse conta daqueles profetas. Mas o mais interessante, que ali tinha um profeta chamado Sedequias, que ele vem e bate no queixo de Micaías. Ele dá um tapa, dá um soco em Micaías no queixo. E vai perguntar o seguinte, por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Está como se colocando por em cima do profeta Micaías. E vai dizer logo a palavra de Deus.
E disse Micaías: eis que verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías, tomai e levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joásfet, e ali vão encerrarem a Micaías, a pão e água de amargura. E direis assim: o rei, colocai este homem na casa do cárcere, sustentai-o a pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. E ali começa a falar Micaías. O que acontece na batalha? Agora, o que eu não entendo é como Josafá, diante de todas estas coisas, ele vai à guerra junto com Acabe. E se nós seguimos lendo a palavra do Senhor, nós vamos encontrar de que Acabe dá as suas roupas para Josafá, para que Josafá se vista como se fosse o rei de Israel. E Josafá não percebe a maldade no coração deste homem. Não percebe a maldade no coração de Acabe. Quando ele coloca as suas roupas em Josafá, podemos deduzir facilmente que ele desejava que o exército inimigo matasse a Josafá. Pois essa era a estratégia do exército inimigo. Era para ir contra o rei, que procurassem matar ao rei. E isto fizeram no campo de batalha. Como pode ser um filho de Deus enganado por um perverso? Como caímos muitas vezes nas astutas armadilhas de Satanás? Não é em vão que Jesus chamou a atenção de que deveríamos de orar e vigiar. São duas coisas que temos que fazer: orar e vigiar. Não basta orar, devemos de orar e devemos de vigiar, estar atentos aos sinais, ao que está acontecendo ao nosso redor, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus visão, pedir a Deus entendimento, para ver aquilo que está acontecendo no nosso redor. Na nossa casa, na nossa família, no emprego, no negócio, onde for que nós possamos estar. Devemos de pedir, sim, ao Senhor discernimento, visão, orar e vigiar. Josafá foi caindo na astúcia do inimigo. Porque longe de Acabe ser seu parente, ser seu amigo, ter aliança com ele, Acabe estava usando ele. Muitas vezes os filhos de Deus são usados. Talvez quantas vezes tenham usado você? No momento da necessidade, no momento da prova, chegam até o seu lar, correndo, pedindo algo, pedindo um auxílio, pedindo um socorro. Mas logo esses mesmos que pediram auxílio, que pediram socorro, são os que vão lhe trair, são os que vão quebrarem alianças. Certo é que quando o exército inimigo vem para matar ao suposto rei de Israel, eles vão reconhecerem que não é Acabe e vão deixarem a Josafá. Livramento de Deus.